Quando Ana Clara chegou em casa 3 horas mais cedo naquela terça-feira, a primeira coisa que ouviu foi a voz do seu pai, gargalhando. Algo que não acontecia há mais de uma década. Ela ficou paralisada no hall de entrada, todo em granito. Seu pai gargalhando, como se o próprio som fosse algo impossível. Seu Ernesto Fontes estava cego há 12 anos. 12 anos trancado em seu quarto no terceiro andar daquele casarão no Morumbi. 12 anos sem sequer tocar nos 3.000 livros da sua biblioteca pessoal. 12 anos sem sorrir, muito menos gargalhar. E agora, enquanto Ana Clara segurava sua pasta executiva e seu celular corporativo vibrava com mensagens urgentes, aquele som a atravessava como um raio. A gargalhada do seu pai, genuína, viva, real. Subiu as escadas sem fazer ruído, cada passo lento, cada respiração controlada, como se o som fosse tão frágil que um movimento brusco pudesse destruí-lo. A porta do quarto estava entreaberta, uma fresta de luz cálida escapava para o corredor. E então ela ouviu outra voz, uma voz de mulher, suave, pausada, lendo. Não era a enfermeira. A enfermeira tinha uma voz rouca, cansada. Esta voz era diferente. Esta voz pintava imagens no ar. Ana Clara se aproximou milímetro a milímetro. Espiou apenas um olho pela fresta e viu. Seu pai estava sentado em sua poltrona de couro perto da janela. A mesma poltrona onde passara 12 anos olhando para o nada. Mas desta vez, seu rosto não estava vazio. Desta vez, sorria. Um sorriso pequeno, quase esquecido, como se os músculos apenas se lembrassem de como fazê-lo. E ao seu lado, sentada em uma cadeira que havia aproximado, estava Fátima, a empregada doméstica, com seu uniforme azul e seu avental branco. Mas em suas mãos não havia um pano nem um produto de limpeza. Havia um livro velho, de capa gasta, e estava lendo. Ana Clara não entrou, não se atreveu. Fechou a porta silenciosamente e desceu as escadas com o coração batendo forte no peito. Sentou-se no sofá da sala, ainda com a pasta na mão, e pela primeira vez em anos chorou sem entender por quê. Se você alguma vez sentiu que o mundo estava contra você, que o tempo levou algo que amava e nunca te devolveu, fique aqui, porque o que você está prestes a ouvir não é uma história comum. É uma daquelas histórias que te lembram que os milagres não vêm dos hospitais. Vêm de lugares que você nunca imaginou. Há 6 meses, a vida de Ana Clara Fontes de Montero era uma equação perfeita. Presidente da Fontes Construções, a empresa que seu pai fundou há 40 anos. Contratos milionários, edifícios que redefinem o horizonte de São Paulo. 14 horas diárias de trabalho, reuniões com investidores japoneses, alemães, americanos. Sua agenda era um mapa de guerra, onde cada minuto estava conquistado. E seu pai, seu Ernesto Fontes, estava no terceiro andar. Sempre no terceiro andar. Cuidado por enfermeiras que chegavam às 8 da manhã e iam embora às 8 da noite. Enfermeiras que lhe davam seus remédios, que lhe preparavam comida com pouco açúcar, que o ajudavam a se vestir, eficientes, profissionais, frias. Ana Clara subia toda manhã antes de sair. 10 minutos, às vezes 15 se o trânsito permitisse. Entrava no quarto, beijava a testa de seu pai, perguntava se ele havia dormido bem e ia embora. Seu Ernesto respondia com monossílabos. Sim. Não. Bem. Obrigado. Não havia conversa, não havia conexão, apenas um ritual de culpa que se repetia toda manhã como um terço mecânico. Seu Ernesto havia sido arquiteto, um dos melhores do país. Projetou o MASP, o edifício Fontes na Paulista, o complexo residencial que leva seu nome em Alphaville. Suas mãos desenhavam mundos, seus olhos viam o que ainda não existia. Era um homem de luz, de linhas, de espaços que respiravam. Mas aos 62 anos, a diabetes lhe roubou a visão. Primeiro foi a visão turva,
depois os pontos negros, depois a escuridão total, retinopatia diabética avançada. Os melhores oftalmologistas de Houston, de Madrid, de Singapura disseram a mesma coisa: irreversível, permanente, terminal. No dia em que seu Ernesto perdeu por completo a visão, algo mais se apagou. Sua voz, sua gargalhada, seu desejo de acordar. Pediu que ninguém entrasse em sua biblioteca, que ninguém tocasse em seus livros. 3.000 volumes, clássicos, poesia, romances, biografias, arquitetura, história. Colecionados durante 50 anos, agora eram apenas pó e lembranças. As enfermeiras sugeriram audiolivros. Seu Ernesto as ouviu em silêncio e então disse com voz rouca: não é a mesma coisa. Um audiolivro é uma voz sem alma. Quero sentir o papel. Quero ouvir alguém que me leia porque quer me ler, não porque uma máquina gravou. Assim, ele deixou de ler. E com isso, deixou de viver. Mas havia um detalhe que Ana Clara não sabia. Algo que levava 3 meses acontecendo, bem debaixo do seu nariz, nas 2 horas que ela passava em reuniões com o conselho diretivo. Nas tardes, quando revisava plantas estruturais em seu escritório na Avenida Paulista. Nesses espaços vazios que o dinheiro preenchia com eficiência, mas nunca com amor. Nessas horas, Fátima Ortiz, 48 anos, empregada doméstica contratada há 3 meses para limpar o andar de baixo e preparar as refeições, subia ao 3º andar, com um livro, um de seus próprios livros, de sua própria casa, de sua própria vida. Sentava-se junto a seu Ernesto, abria o livro e lia. E foi naquela terça-feira, quando Ana Clara chegou 3 horas mais cedo, porque uma reunião foi cancelada, que o segredo deixou de sê-lo. Naquela noite, Ana Clara não conseguiu dormir. Deitada em sua cama king size de lençóis de seda, olhando para o teto altíssimo de seu quarto, não conseguia parar de ouvir aquela gargalhada. A gargalhada de seu pai. Uma gargalhada que ela não havia provocado em anos. Uma gargalhada que uma mulher de avental azul havia conseguido em apenas 3 meses. Levantou-se às 3 da madrugada, desceu à cozinha. Preparou um chá de camomila, que não bebeu. Ficou olhando pela janela para o jardim iluminado pelas luzes automáticas e se fez uma pergunta que a queimou por dentro. O que Fátima havia feito, que ela não havia feito? Fátima chegava às 9 da manhã, ia embora às 6 da tarde. Limpava os pisos de granito, lustrava os móveis da sala, preparava o almoço, lavava a louça, passava as cortinas, organizava a despensa. Tudo impecável, tudo perfeito. Mas Ana Clara começou a notar algo. Pequenas coisas, detalhes que antes não via. Seu Ernesto estava diferente, não muito, mas diferente. Nas manhãs, quando Ana Clara subia com seu ritual de 10 minutos, seu pai já estava vestido. Não com o pijama amarrotado que as enfermeiras lhe punham. Não, vestido, com camisa, com calças de vestir, com sapatos engraxados, como se tivesse um lugar aonde ir. E sua expressão já não era a de um homem apagado. Havia algo sutil, um brilho estranho nos olhos que já não viam, uma espera, como se esperasse alguma coisa ou alguém. Um dia, enquanto Ana Clara tomava seu café correndo antes de sair para o trabalho, ouviu seu Ernesto perguntar para Fátima, a cuidadora: "A que horas a Fátima chega hoje?" Fátima respondeu, como sempre: "Seu Ernesto, às 9. E seu Ernesto assentiu com um sorriso pequeno, quase invisível, mas estava lá. Ana Clara franziu a testa, pegou sua pasta, saiu de casa, mas a pergunta ficou martelando na sua cabeça durante toda a reunião de orçamento com os empreiteiros. Por que seu Ernesto perguntava por Fátima? Por que sorria ao ouvir o nome dela? Naquela tarde, Ana Clara fez algo incomum. Saiu do escritório às 4, não às 8, nem às 9, às 4. Disse ao seu assistente que tinha uma emergência familiar. E não era mentira. Chegou ao casarão no Morumbi às 4h30.
Deixou o carro no estacionamento, entrou pela porta principal. A casa estava em silêncio. Fátima não estava na cozinha, não estava na sala, nem dobrando roupa na lavanderia. Ana Clara subiu as escadas, devagar, sem fazer ruído, como uma intrusa na própria casa. Chegou ao terceiro andar. A porta do quarto de seu Ernesto estava entreaberta, igual àquela terça-feira. Aproximou-se, espiou pela fresta e o que viu a deixou sem ar. Fátima estava sentada ao lado de seu Ernesto, na cadeira que havia arrastado para mais perto. Em suas mãos, um livro de capa dura e bordas douradas. Dom Casmurro, a edição antiga, a mesma que Ana Clara via na estante da biblioteca desde pequena. E Fátima lia, com uma voz suave, pausada, não rápida, não monótona, mas com ritmo, com vida, como se cada palavra fosse uma pincelada em uma tela invisível. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um sujeito que eu conhecia de vista. Seu Ernesto estava de olhos fechados, mas não dormia. Não, estava escutando, intensamente, cada palavra, cada pausa, como se estivesse vendo, como se as palavras de Fátima fossem janelas para um mundo que lhe haviam arrancado. E então, algo aconteceu que Ana Clara nunca esqueceria. Seu Ernesto levantou uma mão, devagar, trêmula, e tocou o braço de Fátima. Apenas um toque, leve, como dizendo, obrigado, continue, não pare. Fátima sorriu, um sorriso pequeno, sem esperar nada em troca, e seguiu lendo. Inacreditável. O meu conhecido, leitor de jornais, homem da cidade, não sabia quem era Bentinho. Ana Clara fechou os olhos. Uma lágrima quente escorreu pela sua bochecha. E naquele instante, tudo se deteve. O tempo, a respiração, o mundo inteiro, porque estava vendo algo que nunca acreditou ser possível. Seu pai, o homem que construiu a Fontes Construções com suas mãos, o arquiteto que projetou o edifício Fontes na Paulista, o gigante que ela admirou a vida toda, estava ali, vulnerável, frágil, mas não roto. Não estava roto, porque alguém o estava sustentando, não com dinheiro, não com remédios, não com piedade, mas com palavras, com presença, com um amor tão puro que doía olhar. Ana Clara se deu conta de algo devastador naquele momento. Durante 12 anos, havia acreditado que seu pai precisava de uma cura, um tratamento, um milagre médico, mas havia se enganado. O que seu pai precisava era muito mais simples e muito mais difícil de dar. Precisava que alguém o visse, não como um homem cego, não como um fardo, não como uma lembrança do que foi, mas como o que seguia sendo, um ser humano, com sonhos, com lembranças, com o desejo de seguir vivo. E Fátima o havia visto, desde o primeiro dia, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém explicasse, simplesmente o viu. Ana Clara se afastou da porta, desceu as escadas devagar. Cada degrau pesava como chumbo. Chegou ao jardim. A luz do entardecer pintava tudo de dourado. As buganvílias trepavam pelas paredes. O cheiro de jasmim flutuava no ar. Tudo era perfeito, tudo era belo. Mas Ana Clara sentia que estava se rompendo por dentro. Sentou-se no banco de ferro forjado, o mesmo banco onde sua mãe costumava ler quando ela era menina. O mesmo banco onde Ana Clara se sentava para fazer a lição de casa, enquanto sua mãe passava as páginas de novelas que nunca terminava, porque sempre adormecia sob o sol da tarde. E chorou, não com lágrimas silenciosas, não com dignidade, mas com soluços que sacudiam todo o seu corpo. Chorou pelos 12 anos perdidos. Chorou pelas conversas que nunca teve. Chorou pelas vezes que entrou no quarto de seu pai apenas para cumprir um ritual vazio. Chorou por todas as tardes que poderia ter lido para ele e não o fez. Mas mais que nada,
Chorou porque acabava de entender algo que a humilhava. Uma mulher que ganhava um salário mínimo havia feito por seu pai o que ela, com toda a sua fortuna, com todo o seu poder, com toda a sua educação, não conseguiu fazer. Fátima lhe havia devolvido a vida, não a vida médica, a vida real, aquela que importa, a que se mede em sorrisos, em momentos compartilhados, na calidez de uma voz que lê só porque quer ler, sem esperar nada, sem pedir reconhecimento, só porque sim. Chorou porque acabava de ver algo que a quebrou. Seu pai, o homem mais ocupado que conheceu na infância, o homem que nunca teve tempo para lhe ler contos porque estava desenhando plantas até a madrugada. Esse homem agora recebia de uma estranha o que ela nunca lhe deu: tempo, presença, uma voz que o tirasse da escuridão. Se esta história está tocando algo dentro de você, se sente que há algo em sua vida que deixou ir e não sabe como recuperar, fique, porque o que vem não é só a história de Fátima e seu Ernesto. É a história de todos os que esquecemos que estar presente é o único presente que realmente importa. Ana Clara não confrontou Fátima naquele dia, nem no seguinte, nem no outro. Apenas observava, em silêncio, como uma detetive na própria casa. Começou a chegar cedo de propósito, às 4h30, às 4, às 3h30, só para ver, para entender, para decifrar o que estava acontecendo naquele quarto do 3º andar que havia conseguido o que 12 anos de medicina cara não puderam. E o que descobriu a deixou muda. Fátima não só lia, havia uma rotina, um sistema, uma dedicação que não estava no seu contrato, que ninguém lhe pagava, que ninguém lhe pedia. Chegava às 9, fazia seus trabalhos de limpeza até às 11, preparava o almoço e então, às 12h30, subia, sempre às 12h30, com um livro diferente a cada dia, às vezes Dom Casmurro, às vezes Memórias Póstumas de Brás Cubas, às vezes Carlos Drummond de Andrade, às vezes Cecília Meirelles. Sentava-se na cadeira ao lado de seu Ernesto. Perguntava como havia dormido, como se sentia, se queria que lesse algo em especial. E então abria o livro e durante 2 horas lia, sem pressa, sem relógio, apenas lia. Quando Ana Clara chegou em casa, 3 horas mais cedo naquela terça-feira, a primeira coisa que ouviu foi a voz do seu pai, gargalhando, algo que não acontecia há mais de uma década. Ela ficou paralisada no hall de entrada, todo em granito. Seu pai, gargalhando, como se o próprio som fosse algo impossível. Seu Ernesto Fontes estava cego há 12 anos. 12 anos trancado em seu quarto no 3º andar daquele casarão no Morumbi. 12 anos sem sequer tocar nos 3.000 livros da sua biblioteca pessoal. 12 anos sem sorrir, muito menos gargalhar. Ana Clara encontrou algo mais, algo que a devastou. No carrinho de limpeza de Fátima, embaixo dos panos e dos produtos de limpeza, havia um caderno de espiral azul, velho, gastado, com as esquinas dobradas. Ana Clara o pegou uma tarde, quando Fátima estava no banheiro. Abriu e o que leu lhe cortou a respiração. Segunda-feira, 15 de julho, página 47 de Dom Quixote. Seu Ernesto sorriu quando li sobre Dulcinea. Me disse que ele também teve um amor impossível. Sua esposa, minha patroa, a sente falta todos os dias. Terça-feira, 16 de julho. Começamos 100 anos de solidão. Ao ouvir sobre Macondo, seu Ernesto perguntou se eu acreditava em lugares mágicos. Eu disse que sim, que a biblioteca dele é um deles. Sexta-feira, 19 de julho. Terminamos o capítulo onde o coronel Aureliano faz peixinhos de ouro. Seu Ernesto chorou. Me disse que ele também fazia coisas bonitas antes, que sente falta de desenhar. Eu disse que ainda pode, com palavras. Ana Clara fechou o caderno. Suas mãos tremiam. Fátima não só lia.
Fátima escutava. Fátima rememorava. Fátima convertia cada sessão de leitura numa ponte entre o passado e o presente, entre a escuridão e a luz. E então, Ana Clara encontrou uma entrada que a quebrou por completo. Quarta-feira, 31 de julho. Seu Ernesto me perguntou por que eu faço isso. Eu disse a verdade. Meu pai também foi cego. Nos últimos 3 anos de sua vida, eu lia para ele todas as noites. Quando morreu, me prometi que nunca deixaria outro cego sozinho na escuridão. Seu Ernesto pegou minha mão. Me disse: "Você é um anjo, Fátima." Eu disse: "Não, seu Ernesto. Só sou alguém que sabe o que é amar um pai que já não pode ver." Ana Clara fechou o caderno e o colocou exatamente onde estava. Saiu de casa, entrou no seu Mercedes e dirigiu sem rumo por 2 horas, chorando, gritando, batendo no volante, porque acabava de entender algo que a humilhou até os ossos. Fátima não estava fazendo um favor. Fátima estava curando sua própria ferida através de seu Ernesto. E no processo, estava devolvendo a vida a um homem que ela, sua própria filha, havia abandonado emocionalmente. O dinheiro havia pago enfermeiras, o dinheiro havia pago remédios, o dinheiro havia pago um quarto luxuoso com vista para o jardim, mas o dinheiro não havia pago a única coisa que seu Ernesto precisava. Uma voz que o quisesse de volta, e essa voz tinha nome: Fátima Ortiz, 48 anos, empregada doméstica, ex-professora primária, viúva, com 2 filhos já grandes, com mãos calejadas de limpar pisos alheios, e com um coração tão grande que não cabia no uniforme azul que usava cada dia. Mas havia algo mais que Ana Clara não sabia, algo que estava prestes a descobrir e que mudaria tudo. Uma semana depois, Ana Clara estava em seu escritório revisando contratos, quando recebeu uma ligação da casa. Era a enfermeira. Seu Ernesto estava pedindo algo estranho. Queria seus óculos, os óculos que não usava desde fazia 12 anos, os óculos que guardava na gaveta de sua mesinha de cabeceira, como uma lembrança inútil de um passado que já não existia. Ana Clara disse à enfermeira que os desse a ele e desligou. Mas a pergunta ficou ali, flutuando em sua mente como fumaça que não se dissipa. Para que queria seus óculos um homem que já não podia ver? Naquela tarde, chegou às 3, subiu ao 3º andar, abriu a porta do quarto de seu pai, sem fazer ruído, e o que viu a deixou paralisada. Seu Ernesto estava sentado em sua poltrona, com os óculos postos, os mesmos óculos de armação dourada que usou durante 30 anos. E em seu colo, suas mãos tocavam suavemente a capa de um livro. Só tocavam, como se pudesse ler com os dedos, como se o tato lhe devolvesse algo que os olhos já não podiam dar. Fátima estava ao seu lado, lendo, mas desta vez não era 100 anos de solidão. Era outro livro, um que Ana Clara reconheceu de imediato: O Pequeno Príncipe. O livro favorito de sua mãe, o livro que ela lia para Ana Clara quando era menina antes de dormir. Fátima lia com essa voz suave, que parecia acariciar cada palavra. É uma loucura odiar a todas as rosas, porque uma te espetou. Renunciar a todos os seus sonhos, porque um deles não se realizou. E então seu Ernesto falou, com uma voz quebrada, cheia de emoção. Minha esposa me lia este livro há tantos anos, quando Ana Clara era pequena. Às vezes eu escutava desde a porta. Nunca lhes disse, mas era meu momento favorito do dia. Fez uma pausa. Sua voz tremia. Ela se sentava na cadeira de balanço junto à cama de Ana Clara e lia com essa voz suave que tinha. A mesma voz que usava para me acalmar quando eu chegava estressado do trabalho. Lia sobre o Pequeno Príncipe, sobre rosas, sobre raposas que pediam para ser domesticadas, sobre aviadores perdidos no deserto, e eu ficava ali, no corredor, escutando, sem entrar,
porque não queria interromper esse momento. Era delas, de minha esposa e minha filha. Eu só era um visitante secreto, um homem que roubava momentos de ternura que não se atrevia a pedir para si mesmo. Seu Ernesto deixou escapar uma lágrima. Quando minha esposa morreu, pensei que esses momentos haviam ido para sempre, que nunca mais voltaria a escutar o Pequeno Príncipe lido com amor, que nunca mais voltaria a sentir essa calidez, essa paz. Mas você, Fátima, você trouxe este livro como soube? Fátima sorriu, um sorriso cheio de ternura. Eu sei, seu Ernesto. Ana Clara me contou uma vez. Ana Clara ficou gelada. Ela não havia contado isso. Nunca, porque nem sequer se recordava com clareza. Ou talvez sim se recordasse, mas o havia enterrado tão profundo que já não sabia que estava ali. Mas então se deu conta. Fátima não havia falado com ela. Fátima havia descoberto sozinha. Provavelmente encontrou fotos. Provavelmente escutou seu Ernesto mencionar algo em um de seus momentos de lucidez. Provavelmente, simplesmente observou. Prestou atenção. Conectou pontos que ninguém mais se molestou em conectar. Fátima havia feito o que Ana Clara nunca fez. Havia investigado. Havia perguntado sem palavras. Havia entendido seu Ernesto de uma maneira que ninguém mais, nem sequer sua própria filha, havia logrado em 12 anos. E o mais devastador era que não o fez para impressionar ninguém. Não o fez para ganhar um aumento. Não o fez para ser reconhecida. O fez porque entendia algo que Ana Clara havia esquecido. Que conhecer alguém não é saber seu nome. É saber suas feridas, suas recordações, as coisas que o fazem chorar em segredo, as coisas que o fazem sorrir sem razão aparente. Ana Clara fechou a porta sem fazer ruído, desceu as escadas, se sentou na sala e pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu algo que nunca havia sentido: inveja. Inveja de uma empregada doméstica que conhecia seu pai melhor que ela, que o entendia melhor que ela, que o amava, de certa forma, melhor que ela. E a pergunta que a queimou foi esta: como uma mulher que ganhava R$ 5.000 por semana tinha conseguido o que Ana Clara, com toda a sua fortuna, com todos os seus recursos, com toda a sua educação, não pôde? A resposta era tão simples que doía. Fátima havia dado a única coisa que o dinheiro não pode comprar: tempo, atenção, presença, amor sem segundas intenções, sem culpa, sem pressa. O que você faria se descobrisse que alguém está cuidando da pessoa que você ama melhor do que você? Se sentiria agradecido ou se sentiria envergonhado? Fique aqui, porque esta história vai te ensinar que, às vezes, a maior lição não vem de cima, vem de baixo, das mãos que limpam seus pisos, das vozes que você não esperava escutar. Nos dias seguintes, Ana Clara começou a fazer algo que nunca havia feito: observar, não de longe, não espiando por frestas, mas com atenção real, com os olhos de alguém que finalmente está disposta a ver. E o que viu a mudou. Notou que Fátima chegava sempre 15 minutos antes, às 8h45, não às 9, e com esses 15 minutos subia ao quarto de seu Ernesto, levava um café fresquinho, não o café que a enfermeira preparava na máquina automática, não, café de coador, com canela, aquele cheirinho de casa de vó, como fazia a mãe de Ana Clara. Perguntava como ele tinha amanhecido, se havia dormido bem, se havia sonhado com alguma coisa. Perguntas simples, perguntas que ninguém mais fazia, porque ninguém mais tinha tempo. E seu Ernesto respondia, não com monossílabos, não com o silêncio apagado dos últimos 12 anos, mas com palavras, com histórias, com lembranças, como se a voz de Fátima fosse uma chave que abria portas que todos acreditavam fechadas para sempre. Ana Clara também notou algo mais. Fátima trazia flores, não as flores caras
que Ana Clara mandava comprar toda semana na floricultura do Morumbi. Não, flores do campo, margaridas, girassóis pequenos, flores que comprava na banca da esquina com seu próprio dinheiro e as colocava em um vaso junto à janela do quarto de seu Ernesto. Para quê? Se ele não pode vê-las, tinha perguntado uma vez a enfermeira com um tom debochado. Fátima a olhou com calma. Respondeu algo que Ana Clara nunca esqueceria. Porque ele pode senti-las. E porque quando eu digo que tem girassóis amarelos perto da janela, ele sorri. E esse sorriso vale mais do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. A enfermeira não disse mais nada. Mas Ana Clara, que escutava do corredor, sentiu que algo dentro dela se quebrava. Ou talvez se arrumasse. Não tinha certeza. Uma quinta-feira à tarde, Ana Clara fez algo que não fazia há anos. Cancelou todas as suas reuniões. Disse para sua assistente não a incomodar. Desligou o telefone e foi para casa. Às 2 da tarde. Chegou na mansão. Tudo estava em silêncio. Subiu ao 3º andar. A porta do quarto estava entreaberta. Como sempre, se aproximou. E desta vez não se escondeu. Entrou. Fátima estava sentada junto a seu Ernesto, lendo Dom Quixote, o capítulo dos Moinhos de Vento. Seu pai escutava com os olhos fechados, os óculos no rosto, um sorriso pequeno nos lábios. Quando Fátima viu Ana Clara, se levantou imediatamente. Deixou o livro na mesinha. Senhora, perdão, eu só estava... Ana Clara levantou uma mão. Não se desculpe, por favor. Sente-se. Fátima hesitou, mas algo na voz de Ana Clara a fez obedecer. Sentou-se de novo. Seu Ernesto virou a cabeça na direção da filha. Ana Clara, o que você faz aqui tão cedo? Ana Clara se aproximou. Sentou-se na outra cadeira, a que estava do outro lado do pai. A que estava vazia há anos. Vim escutar. Seu Ernesto sorriu. Um sorriso cheio de surpresa, de alegria, de algo que parecia esperança. Então fique. Fátima estava lendo sobre Dom Quixote e os Moinhos. É a minha parte favorita. Ana Clara assentiu. Fátima a olhou com olhos inquisitivos. Ana Clara fez um gesto com a cabeça. Continue, por favor. E Fátima continuou lendo. Nisto, descobriram 30 ou 40 moinhos de vento que há naquele campo. E assim que Dom Quixote os viu, disse ao seu escudeiro: a aventura vai guiando as nossas coisas melhor do que acertaríamos a desejar. Ana Clara fechou os olhos. E pela primeira vez em 12 anos esteve presente. Completamente presente. Sem telefone, sem agenda, sem reuniões esperando. Apenas ela, seu pai, e a voz de uma mulher que estava ensinando aos dois algo que haviam esquecido, que estar juntos não requer palavras profundas, não requer planos complexos, apenas requer estar ali, estar presentes. Quando Fátima terminou o capítulo, seu Ernesto falou: obrigado, Fátima. Sua voz estava carregada de emoção. Depois virou para onde estava Ana Clara. E obrigado a você também, filha, por vir, por ficar. Ana Clara não conseguiu falar. Apenas pegou a mão do pai. Uma mão enrugada, manchada pela idade, trêmula, mas quente, viva, ali, naquela noite. Ana Clara ficou acordada até tarde, não revisando contratos, não respondendo e-mails, mas pensando em Fátima, em seu pai, nos 12 anos que havia perdido porque acreditou que estar presente significava pagar contas, contratar enfermeiras, garantir que tudo funcionasse. Mas estar presente não é isso. Estar presente é sentar ao lado de alguém e dizer sem palavras: estou aqui, não vou embora, você é importante para mim. E era exatamente isso que Fátima havia feito. Todo dia, durante 3 meses, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém a visse, sem esperar reconhecimento, só porque sim, porque sabia o que era perder um pai cego, porque sabia o que era desejar ter tido mais tempo. E agora,
Ana Clara também sabia. Mas a pergunta era: era tarde demais para recuperar o perdido? Ou ainda havia tempo? A resposta chegaria mais rápido do que imaginava. E seria mais dolorosa e mais bonita do que jamais esperou. 2 semanas depois, algo mudou. Não em seu Ernesto, não em Fátima, em Ana Clara. Começou a chegar em casa mais cedo, não às 9 da noite, não às 8, às 5, às 4, às vezes às 3. E quando chegava, não se trancava no escritório para checar e-mails. Não. Subia ao 3º andar, batia na porta, entrava e se sentava na cadeira que durante anos havia estado vazia, a cadeira ao lado de seu pai, e ouvia Fátima ler. No começo foi incômodo. Ana Clara não sabia o que fazer com as mãos, onde olhar, como ficar quieta sem checar o celular a cada 5 minutos. Mas Fátima lia com aquela voz que tudo acalmava. E pouco a pouco, Ana Clara aprendeu algo que havia esquecido: como estar presente. Simplesmente presente. Seu Ernesto não disse nada nas primeiras vezes, mas Ana Clara notava algo. Quando ela entrava, seu pai sorria, um sorriso diferente, como se durante 12 anos tivesse estado esperando exatamente isso, que sua filha se sentasse ao lado dele, sem pressa, sem agenda, apenas ali, uma sexta-feira à tarde, depois que Fátima terminou de ler um capítulo de O Velho e o Mar. Seu Ernesto falou: Fátima, você poderia nos deixar a sós por um momento? Por favor. Fátima assentiu. Fechou o livro com cuidado, deixou a xícara de chá sobre a mesinha e saiu do quarto em silêncio. Ana Clara sentiu um nó na garganta. Seu pai nunca pedia para ficar a sós com ela. Não fazia anos, não desde antes de perder a visão. Papai, está tudo bem? Seu Ernesto Fontes virou o rosto na direção da filha. Seu olhar cego apontava diretamente para ela, como se pudesse vê-la de qualquer forma. Ana Clara, quero que... Saiba de algo. Ana Clara pegou a mão do pai. Diga. Seu Ernesto respirou fundo. Durante 12 anos, vivi na escuridão. Não só porque não podia ver, mas porque senti que já não importava, que já não havia razão para acordar, para falar, para recordar quem fui. Ana Clara apertou a mão do pai. Os olhos se encheram de lágrimas. Papai, eu... Espere, deixe-me terminar. Seu Ernesto sorriu levemente. Durante esses 12 anos, você trabalhou mais duro que ninguém, construiu o império que eu comecei, multiplicou o que eu apenas pude criar, e sei que fez isso por mim, para que me sentisse orgulhoso, para que soubesse que meu legado estava em boas mãos. Ana Clara não conseguiu falar, apenas chorou em silêncio. Mas o que não sabia, o que eu nunca te disse, é que eu não precisava que construísse edifícios. Precisava que se sentasse ao meu lado, como está fazendo agora, como Fátima fez sem que ninguém pedisse. Ana Clara deixou escapar um soluço. Papai, perdoe-me. Eu pensei que... Seu Ernesto levantou uma mão trêmula e tocou o rosto da filha. Procurou sua bochecha, limpou uma lágrima com o polegar. Não há nada que perdoar, filha. Você fez o que acreditou ser correto, mas agora está aqui. E isso é o que importa. Não o tempo que perdemos, mas o tempo que nos resta. Ana Clara abraçou o pai e pela primeira vez em 12 anos, chorou em seus braços. Não com a culpa que a havia perseguido durante anos, mas com o alívio de finalmente entender que não era tarde demais, que ainda havia tempo. Que o amor não se mede em conquistas, se mede em presença. Quando Ana Clara saiu do quarto, Fátima estava no corredor, esperando, com o livro nas mãos, com aqueles olhos cheios de compreensão que não precisavam de palavras. Ana Clara se aproximou dela e, pela primeira vez, não a viu como a empregada doméstica, a viu como o que realmente era, um anjo disfarçado de mulher comum, uma mestra que lhe havia ensinado a lição mais importante de sua vida, que o amor não é grandes gestos, é os pequenos momentos, os que ninguém vê,
os que ninguém aplaude, os que simplesmente são. Fátima, Ana Clara falou com a voz embargada. Obrigada por devolver-me meu pai, por ensinar-me o que eu havia esquecido. Fátima sorriu, um sorriso humilde, sem esperar nada. Dona Ana Clara, eu não fiz nada especial. Apenas li, apenas escutei, apenas estive aqui. E isso, Fátima, é tudo. Isso é o que ele precisava, o que eu esqueci de dar. Fátima assentiu. Estendeu o livro para Ana Clara. Talvez queira ler para ele hoje. Ele ficaria feliz. Ana Clara olhou para o livro, O Velho e o Mar, o livro sobre um homem que luta contra o impossível, que não se rende, mesmo que tudo esteja contra ele, que segue em frente porque isso é o que faz a gente que ama a vida. Pegou o livro, sentiu o peso das páginas, o cheiro do papel velho e entendeu algo. Aquele livro não era só uma história, era uma metáfora. Seu pai era o velho pescador, cego, sozinho, mas ainda lutando, ainda vivo, ainda esperando que alguém o visse. Não com os olhos, mas com o coração. Ana Clara entrou de novo no quarto, sentou-se na cadeira ao lado do pai, abriu o livro na página onde Fátima o havia deixado e leu. Sua voz tremia no princípio. Não tinha a suavidade de Fátima, não tinha aquele ritmo perfeito, mas tinha algo que Fátima não podia dar. Tinha a voz de sua filha, a voz que seu Ernesto havia esperado ouvir durante 12 anos. Mas o homem era um homem feito para sofrer com dignidade. Ana Clara leu devagar. Seu Ernesto fechou os olhos, sorriu e uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Quando Ana Clara terminou o capítulo, seu pai falou: "Você está lendo uma palavra errado, filha." Ana Clara se surpreendeu. Qual? Sofrimento. Não se pronuncia assim. Se pronuncia esperança. Porque quando sofre com dignidade, não está só sofrendo. Está esperando. Esperando que algo mude. E hoje, algo mudou. Ana Clara fechou o livro, abraçou o pai e, pela primeira vez em sua vida adulta, não sentiu que estava perdendo o tempo. Sentiu que finalmente o estava usando bem. Se você está escutando isso e sente que sua vida é uma corrida sem fim, que o tempo se te escapa entre os dedos, que as pessoas que ama estão aí, mas não estão com você, detenha-se. Apenas se detenha. Porque esta história está te dizendo algo. Não precisa ser perfeito. Não precisa ter todas as respostas. Apenas precisa estar aí, estar presente. O resto se cuida sozinho. Os meses seguintes foram diferentes. Ana Clara seguia sendo presidente, seguia fechando contratos milionários, seguia liderando a Fontes Construções, a mais importante do país. Mas algo havia mudado. Ela havia mudado. Agora saía do escritório às 5, não às 9. Delegava mais, confiava mais. E cada tarde, sem exceção, chegava em casa, subia ao terceiro andar e lia para seu pai. Às vezes Fátima estava ali, às vezes não. Mas já não importava quem lia. O que importava era que seu Ernesto já não estava sozinho. Já não vivia na escuridão esperando que o tempo passasse. Agora vivia esperando a seguinte história, a seguinte voz, o seguinte momento compartilhado. Um dia, enquanto Ana Clara lia 100 anos de solidão, seu pai a interrompeu. Ana Clara, há algo que quero que saiba. Ana Clara deixou o livro. Diga, papai, posso ver Macondo? Ana Clara franziu o senho. Não entendo. Seu Ernesto sorriu, um sorriso cheio de paz. Quando Fátima começou a ler para mim meses atrás, no princípio só escutava palavras, mas pouco a pouco algo começou a mudar. As palavras se converteram em imagens, em cores, em lugares. Eu via Macondo, Ana Clara, via o gelo que o coronel Aureliano tocou de menino, via os peixinhos de ouro, via tudo, porque Fátima não só lia, pintava com sua voz, e você também está aprendendo a fazer isso. Ana Clara sentiu um nó na garganta. Papai,
Eu pensei que nunca voltaria a ver. Seu Ernesto pegou a mão de sua filha. E não vejo, não com os olhos, mas vejo com algo melhor, com a imaginação, com as lembranças, com as vozes das pessoas que me amam. E isso, minha filha, é melhor que qualquer vista que pudesse ter. Ana Clara abraçou seu pai e entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. A cegueira não é a ausência de vista, é a ausência de conexão. E seu pai já não estava cego, porque finalmente alguém o havia visto, não com lástima, não com obrigação, mas com amor puro, desinteressado, real. Essa noite, Ana Clara desceu à cozinha. Fátima estava preparando o jantar, limpando os pratos, organizando a despensa, como todo dia. Ana Clara se aproximou. Fátima, preciso falar com você. Fátima se virou, com aquela expressão tranquila, que nunca se alterava. Diga, dona. Ana Clara respirou fundo. Quero te oferecer algo, um posto novo. Você não será mais empregada doméstica, será companheira de leitura oficial para o meu pai, com um salário 3 vezes maior, com horários flexíveis, com tudo o que você precisar. Só quero que continue fazendo o que tem feito, lendo, escutando, estando aqui. Fátima olhou em silêncio durante um momento que pareceu eterno. Depois sorriu, um sorriso cheio de gratidão, mas também de algo mais, de compreensão, de sabedoria. Dona, eu não faço isso por dinheiro. Faço porque sei o que é perder um pai cego e desejar ter tido mais tempo, mas aceito, não por mim, mas por seu Ernesto, porque ele merece ter vozes que o amem. E agora ele tem 2, a minha e a sua. Ana Clara abraçou Fátima pela primeira vez. Sem hierarquias, sem papéis, só 2 mulheres que amavam o mesmo homem, uma como filha, outra como o pai que perdeu. E nesse abraço, algo sarou, não só em Ana Clara, não só em seu Ernesto, mas em Fátima também. Porque às vezes, quando você dá amor, o que realmente está fazendo é sarar suas próprias feridas. E no processo, sara as de outros. 3 meses depois, algo inacreditável aconteceu. Seu Ernesto pediu algo que ninguém esperava. Quero ir à biblioteca. Ana Clara e Fátima se entreolharam. A biblioteca, o lugar que seu Ernesto havia proibido que tocassem durante 12 anos. O lugar onde guardava 3.000 livros que acreditava nunca mais voltar a desfrutar. O levaram, entre as 2, devagar. Desceram as escadas do 3º andar. Cruzaram o corredor, abriram as portas duplas de mogno e entraram. O cheiro de papel velho o envolveu. Seu Ernesto respirou fundo, como se esse aroma fosse oxigênio puro. Fechou os olhos. Sorriu. Estou em casa. Fátima o guiou até sua poltrona favorita, a poltrona de couro onde passava horas lendo antes de perder a vista. Seu Ernesto se sentou, estendeu as mãos, tocou as estantes, os livros, as capas gastas, os lombos desgastados, e então disse algo que partiu o coração de ambas as mulheres. Pensei que nunca mais voltaria aqui. Pensei que este lugar só me recordaria o que perdi. Mas me enganei. Este lugar não é o que perdi, é o que encontrei. Porque agora tenho algo melhor que ler sozinho. Tenho alguém que lê comigo, que vê por mim, que pinta mundos com sua voz. Ana Clara se ajoelhou junto ao pai. Pai, lamento ter te deixado sozinho por tanto tempo. Seu Ernesto tomou o rosto da filha entre as mãos. Não me deixou sozinho, filha. Só se perdeu no caminho, mas encontrou o regresso, e isso é o que importa. Fátima, parada junto à janela, mirava a cena com lágrimas silenciosas descendo pelas suas bochechas. Não disse nada, não tinha que fazê-lo, porque seu trabalho estava feito, não o trabalho de limpar o chão, o trabalho de sarar almas, de reconectar corações, de recordar às pessoas que os milagres não vêm dos hospitais, vêm das mãos que se estendem,
das vozes que leem, dos corações que amam sem esperar nada em troca. 6 meses depois daquele dia, a vida no casarão do Morumbi havia mudado por completo, mas não das formas que alguém esperaria. Seu Ernesto seguia cego. A medicina não havia encontrado uma cura milagrosa. Os oftalmologistas seguiam dizendo o mesmo: irreversível, permanente, sem esperança de recuperação. Mas algo havia mudado, algo que nenhum doutor podia medir. Seu Ernesto havia voltado a viver. Cada tarde, às 3 em ponto, a biblioteca se enchia de vozes. Fátima chegava com seu livro do dia. Às vezes, Machado de Assis. Às vezes, Clarice Lispector. Às vezes, simplesmente poesia de Vinícius de Moraes, que lia com essa voz que convertia palavras em melodias. Ana Clara chegava às 3h30, já não desde o escritório com pressa e estresse, mas desde casa, onde havia começado a trabalhar meio período, delegando, confiando, construindo menos edifícios e mais lembranças. Sentavam-se os 3, seu Ernesto na sua poltrona de couro, Fátima à sua direita, Ana Clara à sua esquerda, e liam, revezando-se. Às vezes Fátima lia um capítulo, depois Ana Clara continuava. Às vezes seu Ernesto simplesmente escutava. Às vezes interrompia para comentar, para recordar, para rir, porque isso era o mais incrível. Seu Ernesto voltava a rir, não a risada tímida de alguém que havia esquecido como, mas a risada plena de alguém que encontrou razões para estar vivo. Uma sexta-feira à tarde, enquanto Fátima lia Dom Casmurro, seu Ernesto a interrompeu. Fátima, posso te fazer uma pergunta? Claro, seu Ernesto, porque continua trazendo seus próprios livros. Tenho 3.000 aqui. Pode ler qualquer um. Fátima fechou o livro, sorriu, um sorriso cheio de ternura, porque os livros que trago são os que li com meu pai, e quando os leio para o Senhor, sinto que ele segue aqui, que ambos seguem aqui, vocês dois, os homens que mais amei na minha vida, um que perdi, outro que encontrei. Ana Clara sentiu que algo se rompia no seu peito, não de tristeza, de beleza, de compreender que Fátima não só estava sarando o seu pai, estava sarando o seu próprio luto. E no processo lhes havia ensinado a todos algo invaluável, que o amor nunca se perde, só se transforma, se multiplica, se presenteia a outros. Seu Ernesto estendeu sua mão. Fátima a tomou. Ele falou com voz embargada. Obrigado, Fátima, por me ver quando ninguém mais podia, não com os olhos, com o coração. Fátima apertou sua mão. O Senhor me devolveu o meu pai, seu Ernesto. Cada vez que leio para o Senhor, ele está aqui comigo. E isso é um presente que nenhum dinheiro pode pagar. Ana Clara tomou as mãos de ambos, formando um círculo, 3 pessoas, 3 histórias, 3 feridas que se saravam juntas, e disse algo que havia estado guardando durante meses. Eu também quero agradecer a ambos por me ensinarem que a vida não se mede em contratos assinados, em edifícios construídos, em logros que se penduram em paredes. Se mede em momentos como este, em mãos que se sustentam, em vozes que leem, em presenças que importam. Os 3 ficaram em silêncio. Esse silêncio cômodo que só existe entre pessoas que se entendem sem palavras. E então, Fátima continuou lendo, porque isso era o que faziam. Ler, estar, amar. Esta história está terminando, mas antes de que você se vá, precisa saber algo. Algo que talvez mude a forma em que vê a sua própria vida. 1 ano depois de que Ana Clara descobrisse Fátima lendo para seu pai, seu Ernesto completou 75 anos. Ana Clara organizou um jantar pequeno, íntimo, sem luxos desnecessários. Só família próxima e Fátima, porque Fátima já era família. Durante o jantar,
Seu Ernesto pediu silêncio. Disse que queria compartilhar algo. Ana Clara sentiu um nó na garganta. Seu pai raramente pedia atenção. Quando o fazia, era porque tinha algo importante a dizer. Seu Ernesto falou com voz firme, clara, cheia de vida. Durante 12 anos, vivi morto, cego de corpo, mas mais cego de alma. Acreditava que a vida tinha acabado, que não havia razão para acordar, para sonhar, para lembrar quem eu fui. Fez uma pausa. Procurou com a mão até encontrar a de Fátima. A segurou. Depois buscou a de Ana Clara e continuou. Mas 2 mulheres me ensinaram algo. Uma me ensinou que os milagres não precisam de olhos, precisam de corações que vejam. E a outra me ensinou que nunca é tarde para voltar a estar presente, para recuperar o tempo. Não o tempo perdido, mas o tempo que nos resta. Seu Ernesto sorriu, um sorriso cheio de paz. Essas 2 mulheres me devolveram algo que acreditei perdido para sempre. Não a vista, mas a razão de viver. E quero que saibam que durante este último ano, tenho visto mais que em toda a minha vida. Vi Macondo, vi moinhos de vento, vi velhos pescadores lutando contra o mar, vi mundos inteiros pintados com palavras e vi algo mais importante. Vi amor, amor puro, desinteressado, real. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana Clara. Fátima chorava em silêncio e todos os presentes, inclusive os que não conheciam a história completa, sentiam que estavam presenciando algo sagrado, uma lição de vida que só se aprende através da dor e da redenção. Seu Ernesto terminou com algo que ninguém esperava. Se vocês acreditam que esta história é sobre uma empregada doméstica que lia para um cego, se enganam. Esta história é sobre 3 pessoas cegas que aprenderam a ver. Fátima, cega pelo luto do seu pai. Ana Clara, cega pelo trabalho que a afastou do que era importante. E eu, cego pela autocompaixão que me fez esquecer que ainda estava vivo. Mas os 3 encontramos a luz, não fora, mas dentro. No amor que decidimos dar uns aos outros, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas era o tipo de silêncio que fala mais alto que qualquer palavra. O silêncio de corações que entendem, que sentem, que se transformam. Naquela noite, depois que todos foram embora, Ana Clara subiu ao quarto de seu pai. Seu Ernesto estava sentado em sua poltrona, com os óculos postos, com um livro no regaço, tocando-o suavemente com as pontas dos dedos. Ana Clara se sentou ao seu lado. Pai, obrigado pelo que disse hoje. Seu Ernesto virou-se para ela. Filha, há algo mais que quero te dizer, algo que só você precisa escutar. Ana Clara pegou sua mão. Diga, durante 12 anos, pensei que você era distante porque não se importava, mas me enganei. Você era distante porque se importava demais. Trabalhava tanto porque queria honrar meu legado. Queria demonstrar que eu não havia fracassado, que minha empresa seguia viva, que meu nome seguia significando algo. Ana Clara começou a chorar. Pai, eu só queria que estivesse orgulhoso. Seu Ernesto sorriu, um sorriso cheio de amor. E estou, filha, não pelos edifícios que construiu, mas pela mulher que decidiu ser, a mulher que deixou de fugir, que deixou de se esconder atrás do trabalho, que se sentou ao meu lado e disse sem palavras: estou aqui, não vou embora. Te amo. Ana Clara abraçou seu pai, e nesse abraço se curaram completamente, não porque o passado mudasse, mas porque o presente o redimia, porque haviam aprendido que o amor não é perfeito, é imperfeito, cheio de erros, de ausências, de culpas. Mas quando você decide voltar, quando você decide estar, tudo se transforma. Hoje, 3 anos depois daquela terça-feira em que Ana Clara chegou cedo em casa, a vida na mansão no Morumbi segue seu curso, mas já nada é igual. Fátima,
Já não é empregada doméstica. É oficialmente companheira de leitura e cuidadora emocional. Um título que Ana Clara criou especificamente para ela, com um salário que lhe permite viver confortavelmente, com horários flexíveis, com todo o respeito e o reconhecimento que merece. Mas Fátima continua trazendo seus próprios livros, continua chegando 15 minutos antes, continua levando flores do posto da esquina, porque para ela isto nunca foi um trabalho, foi um ato de amor. E os atos de amor não mudam com títulos nem salários. Seu Ernesto continua cego, mas já não vive na escuridão. Cada tarde, às 3 em ponto, a biblioteca se enche de vozes, de risadas, de histórias. Terminou sua lista de 50 livros que queria voltar a ver, agora está na segunda lista, de 100 livros. Porque quando você tem razões para viver, as listas nunca se acabam. E Ana Clara deixou de ser presidente em tempo integral. Agora trabalha meio período, delegou, confiou e descobriu algo que nunca imaginou. Que ser bem-sucedida não significa trabalhar 14 horas por dia. Significa saber quando trabalhar e quando simplesmente estar. Cada sexta-feira, sem falta, os 3 se reúnem na biblioteca, fecham as portas, apagam os telefones e leem, às vezes Fátima, às vezes Ana Clara, às vezes simplesmente escutam audiolivros juntos. Embora seu Ernesto sempre diga que prefere as vozes reais, as vozes das pessoas que ama, e nesses momentos, enquanto as palavras flutuam no ar da biblioteca, enquanto as mãos se sustentam, enquanto os sorrisos se compartilham, algo mágico acontece. Os 3 cegos voltam a ver, não com os olhos, com algo muito mais poderoso, com o coração, porque ao final, essa é a lição que esta história veio ensinar. A cegueira não é a ausência de vista, é a ausência de conexão. É trabalhar tanto que esquece para que trabalha. É estar tão ocupado sobrevivendo que esquece de viver. É ter as pessoas que ama ao seu lado, mas não estar presente. Não vê-las, não escutá-las. Não sentá-las junto a você e dizer, estou aqui, contigo, agora. Ana Clara aprendeu isso da forma mais dolorosa, mas também da mais bela, através de uma mulher de avental azul que lhe ensinou que os milagres não vêm de cima, vêm das mãos que limpam, das vozes que leem, dos corações que amam sem esperar aplausos, sem esperar reconhecimento, sem esperar nada mais que a paz de saber que fez o correto. Se você está escutando isto agora mesmo, se sente que esta história te tocou de uma forma que não pode explicar, é porque precisava escutá-la, porque em algum lugar da sua vida há alguém esperando que se sente ao seu lado, que lhe leia, que lhe fale, que simplesmente esteja. Não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as respostas, não precisa ser Fátima, só precisa fazer o que ela fez, estar presente, ver as pessoas, não com os olhos, com o coração, porque ao final, quando a vida terminar, quando olhar para trás, não recordará os contratos que assinou, não recordará as reuniões a que assistiu, não recordará os logros que pendurou na parede, recordará os momentos, as mãos que segurou, as vozes que escutou, as vezes que esteve presente, as vezes que amou sem condições, as vezes que foi Fátima para alguém, ou às vezes que alguém foi Fátima para você. Seu Ernesto Fontes disse isso melhor do que ninguém. Os milagres não precisam de olhos, precisam de corações que vejam. E você que escutou até o final, tem 2 opções agora. Pode esquecer que ouviu isso, pode seguir sua vida como se nada tivesse mudado, ou pode fazer algo pequeno, algo que importe. Ligue para alguém que você tem ignorado. Sente-se ao lado de alguém que está sozinho. Leia para alguém que não pode mais ler. Escute alguém que precisa ser escutado. Esteja presente. Apenas isso. Esteja presente.
Porque se Fátima pôde mudar a vida de duas pessoas, apenas sentando e lendo, imagina o que você pode fazer, com suas mãos, com sua voz, com seu coração. Essa história não deveria existir em um mundo perfeito, porque em um mundo perfeito, ninguém deveria precisar que um estranho lhe ensine a amar sua própria família, mas vivemos neste mundo. E neste mundo, às vezes os anjos usam uniformes de faxineira, e às vezes os milagres vêm disfarçados de livros velhos e vozes suaves. A pergunta é: você vai continuar cego ou vai começar a ver? A resposta está em você. Sempre esteve aí. Só precisava que alguém te lembrasse. E agora eu fiz. Agora você não tem mais desculpa. Vá, esteja presente, ame. E você verá que os milagres não estão nos hospitais. Estão em suas mãos, esperando que você os use.